Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco aí com mais notícias, novidades do Vasco. Pessoal, fim de campeonato brasileiro melancólico para o torcedor vascaíno. Ontem o torcedor ficou indignado com o que aconteceu na Arena MRV, 5-0 aí, deplorável, né, para o Vasco, cara. Um resultado terrível. O Vasco, por pouco, não foi rebaixado. Se tivéssemos mais uma rodada no Campeonato Brasileiro, hoje o nosso papo seria Série B, né? Hoje o Vasco estaria jogando a Série B em 2026, só que Deus quis que o Vasco permanecesse na Série A, só que o planejamento para 2026 tem que ser outro. O planejamento não pode ter o mesmo erro que teve nessa temporada, onde o Vasco passou para o torcedor que estava praticando realmente o futebol, o torcedor abraçou a causa, abraçou o projeto Libertadores e o Vasco, no fim do campeonato, entregou aí quase um rebaixamento e a maior goleada da história entre Atlético Mineiro e Vasco, a favor do Atlético, né? Porque o Vasco já goleou o Galo diversas vezes, se eu não me engano, teve até 6-0 em 2008, o ano que a gente caiu. Mas, com certeza, foi um vexame total a partida de ontem. Não sei até que ponto isso vai impactar para a Copa do Brasil nessa semana, na quinta-feira. O jogo muito importante para o Vasco. Fato preocupante é que o Fluminense está engolindo a bola, está jogando demais, muita bola. Certamente aí o Vasco não é favorito, vai ter que jogar com inteligência e se quiser beliscar alguma coisa. Vamos falar bastante desse atual momento do Vasco, vamos trazer aqui detalhes sobre negociações de jogadores, tivemos algumas confirmações interessantes, vamos trazer muita coisa no vídeo hoje, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Falta muito pouco aí para a gente chegar a 227 mil inscritos. Muito obrigado quem está se inscrevendo aí no nosso canal. Pessoal, como eu falei aí na introdução do vídeo, infelizmente o Campeonato Brasileiro se encerrou com o Vasco na 14ª colocação. Até ontem no pós-jogo, quando eu gravei, o Vasco não tinha garantido Sul-Americana, corrigindo aí o que eu falei no vídeo ontem, que eu falei que o Vasco não ia para a competição sul-americana nesse próximo ano de 2026. O Vasco automaticamente já está na Sul-Americana devido à incompetência, né? Sem querer estar na Sul-Americana, a Sul-Americana foi até o Vasco, porque tanto Corinthians, Fluminense e também Cruzeiro terminaram à frente do Vasco aí no Campeonato Brasileiro e todos eles são semifinalistas da Copa do Brasil. Um deles, juntamente com o Vasco, pode conquistar o título da Copa do Brasil, o que fará com que o Campeonato Brasileiro se torne o G8 para a Libertadores e também até o 14º colocado irá garantir a vaga para a Sul-Americana, posição que o Vasco terminou o Campeonato Brasileiro. Se o Vasco for campeão da Copa do Brasil, logicamente vai jogar a Copa Libertadores da América na fase de grupos. Só que hoje o cenário não permite tanto assim o torcedor vascaíno acreditar que isso será possível, né? Porque quando você para ver o desempenho do Vasco, de 8 jogos, 7 derrotas e 1 vitória, é insustentável um trabalho de um treinador que faz esse tipo de numeração aí à frente de algum clube, né? Só que a gente está falando do Vasco do Pedrinho, que idolatra o Fernando Diniz, né? A gente já cansou de falar isso aqui no nosso canal. Eu fico extremamente revoltado com isso, eu tento até ser um pouco mais moderado quando o assunto é falar dessa situação atual que o Vasco passa, porque, mano, cara, a gente ama demais o Vasco, a gente ama o Vasco acima de qualquer outra coisa envolvendo aí o futebol, a gente ama muito o Vasco, a gente vive o Vasco, só que, cara, quando você para analisar que um projeto que claramente não vai dar certo, você vê que as pessoas continuam tentando, e o Vasco sofrendo, o Vasco sangrando, como eu disse, se tivesse mais uma rodada, a gente ia para a Série B, cara. E essas pessoas que trabalham no Vasco, o presidente do Vasco, não tem essa ciência, cara. O trabalho do Fernando Diniz é horroroso. O aproveitamento do Diniz, cara, é um pouco mais de 35% à frente do Vasco, velho. 35%. Velho, o cara perdeu mais do que ganhou. O Vasco não tem nada a ver mais com o Fábio Carille. Esse Vasco é o Diniz, cara. O Diniz trabalhou em mais de 95% dos jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro. E jogou o Vasco quase para a segunda divisão. Aí aqueles que defendem o Diniz, olhem por outro lado. Ah, mas o Vasco chegou em dado ponto do campeonato jogar futebol. Beleza, cara. Foi ótimo. Com certeza ajudou para que o Vasco não caísse de divisão, né? Porque o Vasco estava jogando bem. Só que, cara, a queda brusca do Vasco, cara,
Cara, é inexplicável. É inexplicável. Qual é a análise que o torcedor tem que fazer? Que justamente esse mesmo treinador passou por esse mesmo formato de campeonato brasileiro diversas vezes e em vários clubes ele teve o mesmo tipo de resultado. Quando o time tinha que engrenar, ele perdia a mão do time, o time desabava. Foi assim no São Paulo, o Atlético Paranaense, que foi um dos primeiros times que ele dirigiu, quase caiu de divisão com o Fernando Diniz, se não fosse o Thiago Nunes. O Atlético Paranaense tinha caído de divisão com esse mesmo Fernando Diniz. Foi assim no Fluminense. Ganhou a Libertadores, beleza. Mas por que ele não continuou no Fluminense? Tem algum motivo, né? Foi assim na seleção brasileira. O cara dirigiu a seleção brasileira. Tinha todos os jogadores disponíveis para ele. Os melhores jogadores brasileiros na mão, de graça. Só ele escolher a dedo. Não conseguiu treinar a seleção brasileira. Cruzeiro. Entendeu? Perdeu uma final de Sul-Americana. Perdeu a final do Sul-Americano com o Cruzeiro totalmente desfigurado, sem planejamento tático nenhum, sem organização tática nenhuma. Ele bagunçou o time do Cruzeiro, o Cruzeiro do Fernando Seabra. Era após a demissão do Seabra, às pressas para colocar o Diniz lá no Cruzeiro, o Cruzeiro virou uma baderna, virou uma bagunça. O Diniz bagunçou totalmente o time do Cruzeiro. Não conseguiu se impor como um treinador, não teve comando. Também, claro, é sempre bom deixar claro que ele também não teve tanto respaldo assim da diretoria do Cruzeiro ao fim do campeonato do ano passado. Mas mesmo assim ele ainda continuou no Cruzeiro. Não conseguiu ter bons resultados, foi demitido. Veio aí um treinador muito superior a ele. E o Cruzeiro, olha lá, terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, com praticamente o mesmo elenco que o Diniz pegou na mão. Entendeu? É questão de lógica, né? E no Vasco, ganhou mais uma oportunidade em mais um grande clube de fazer história. Ele gosta de ressaltar que ele escolheu o Vasco, que ele quis estar no Vasco. Só que ele tem que lembrar que o Vasco é muito maior que ele. O que é Diniz comparado com o Vasco, entendeu? Aí que eu lembro, cara, de um treinador que ele não é bom, mas que sempre teve carinho, teve afeto com o Vasco, foi o Jorginho. O Jorginho sempre deixou claro que a partir do momento que ele recebia um convite do Vasco, era como se ele estivesse sendo convocado para a seleção brasileira. Ele via como uma obrigação aceitar o convite do Vasco. Eu sei, dadas as proporções, o Jorginho é um treinador de um tipo, o Diniz é de outro, não quero comparar os dois, mas sim como que é o tratamento de um para o outro. O Jorginho trata como obrigação estar no Vasco, independentemente do quanto o Vasco iria pagar ele. O Diniz não. O Diniz frisa que ele que quis estar no Vasco. E não que o Vasco queria ele, que o Vasco convocou ele para trabalhar no clube. Ele sempre gosta de frisar que ele sempre quis estar no Vasco. Entendeu? Que por causa dele que ele está no Vasco, né? Meio que passando essa mensagem subliminar, digamos assim, ao torcedor. Porque quando você para analisar a coletiva do Diniz, é sempre a mesma coisa. É criticando quem critica ele. Na última coletiva, ele deu um esporro lá no jornalista, no Lineker, né? Que foi lá no... Quando o Vasco do 5 do Internacional. Pô, pra que isso, mano? Pra que isso? Pra que isso, mano? Entendeu? O Diniz é um cara profissional. É um cara que tá já no mercado trabalhando no futebol desde o início dos anos 90. Pra que o cara tem que ter esse tipo de atitude? Entendeu? Jornalismo, cara, não é somente elogios, cara. Não é somente isso. Tem aqueles jornalistas, sim, que vão criticar porque torce pro Vasco. Tem que ter a crítica, sim. Uma crítica bem construtiva. Eu defendo, sim, esse tipo de jornalismo. Mas, assim, cara, quando, por exemplo, você para analisar o desempenho do Vasco, o Vasco não estava conseguindo jogar nada. Após vencer uma galinha morta, que era o Internacional, o treinador ter aquele tipo de atitude, cara, não condiz com os pensamentos que o Vasco tem que ter, velho. Porque tem que ter profissionalismo, primeiramente, no clube. Entendeu? Não estou falando que isso aqui é essencial, que isso aqui foi o maior problema. Não, longe disso. Mas é só para você ter a noção de como que está sendo o trabalho do Fernando Diniz, cara. Eu acho que ele está deixando muito subir a cabeça as críticas. Eu acho que ele não gostou, realmente, do que pode ter sido dito pelos torcedores organizados lá da Força Jovem. Eu acho que ele não gostou das críticas de todos nós vascaínos, principalmente nós que falamos à mídia, que trazemos informação. Eu não sou jornalista, eu sou youtuber, entendeu? Mas ele não gosta, eu acho que ele não se sente à vontade com as críticas, não somente aqui de nós youtubers, mas também de quem trabalha com Instagram, onde qualquer mídia que seja.
Eu acho que ele não consegue aceitar que o torcedor tem paixão, o torcedor está vendo o Vasco sofrer há mais de 20 anos, que o torcedor não tem sangue de barata, não aguenta mais ver falar em rebaixamento, não aguenta mais ver mediocridade, ninguém aguenta mais isso, cara. Entendeu? E quando você para ver que o time de 8 jogos perdeu 7, porra, velho, como que vai elogiar o Fernando Diniz, velho? Como que vai elogiar o Fernando Diniz, cara? Eu bato palmas para quem tem argumentos para elogiar o Fernando Diniz, porque você é um gênio, cara. Você consegue ser um gênio fora do comum. Você tinha que estar trabalhando no Vasco. Você que defende o trabalho do Fernando Diniz. Porque é visivelmente nítido a involução do Vasco. O Vasco de fazer algo que o Fluminense fez, por exemplo, um exemplo muito claro. O Fluminense estava a 1 ponto ou 2 pontos do Vasco em dado momento no Campeonato Brasileiro, até a vitória contra o Red Bull Bragantino, que a gente amassou o Bragantino lá em São Paulo. Até ali, o Fluminense estava a 1 ou 2 pontos. Na próxima rodada, ganhou de São Paulo, o Fluminense perdeu, o Vasco está no G7. Não aconteceu isso. Tivemos a oportunidade contra o Botafogo, confronto diretíssimo. O que o Vasco fez? Entregou o jogo, cara. Foi o pior jogo do Vasco. Acho muito pior do que esse 5-0, porque o Vasco estava com o time titular, ainda com grande chance de ir para a pré-Libertadores. Confronto direto, de 6 pontos. O Vasco entregou para o Botafogo. Entendeu? O jogo contra o São Paulo foi o Diniz que errou, cara. Foi o Diniz. Vi ontem uma análise muito interessante na Cazé TV do Donan e também do Casemiro, que eles colaboram com tudo que eu tô falando aqui, cara. Porque muitos resultados não são só culpa dos jogadores, e sim do treinador, cara. E sim do treinador. Isso é trabalho do técnico. As alterações que ele fez diante do São Paulo foram inaceitáveis. Inaceitáveis a ponto de eu achar que ele tinha que ter sido multado pela loucura que ele fez naquele jogo. O jogo ainda não estava perdido, ele saiu empilhando atacantes. Colocou o Coutinho e Matheus França como volantes, cara. Porra. Como que você vai achar que um técnico desse consegue trabalhar, velho? Consegue fazer alguma coisa? Ao mesmo tempo, pode ser hipocrisia. Pode parecer hipocrisia, sim, lógico. Futebol é isso, cara. Um dia você tá bem, um dia você tá mal. Mas ele também foi capaz de fazer o Vasco jogar bola. Contra o Santos, ganhou de 6. Era o Santos, time fraco, mas ganhou de 6. Conseguiu jogar bola em alguns jogos, principalmente contra o Fluminense, onde o Vasco foi impecável naquele clássico. Coutinho jogando demais. Mas é sempre bom lembrar que vários jogadores estavam vivendo outros momentos. Os jogadores estavam menos cansados, menos desgastados. Nuno Moreira, pô, não se arrastava. Hoje o Nuno Moreira já se arrasta em campo, porque não consegue mais essa intensidade que o Diniz implementa nos jogos e também nos treinamentos. Entendeu? Ao mesmo tempo que ele conseguiu fazer o Vasco quase chegar ao céu, ele também destruiu tudo, pô. E o que acontece? É um ciclo vicioso. A gente sempre fala aqui, o time melhora, tem uma mudança de postura, a mudança de comportamento. Comece a jogar bola, comece a ter posse de bola, jogar bonito, como a gente jogou contra o Santos. O torcedor começa ali a entrar no dinizismo. O dinizismo vai somando, vai entrando na cabeça do torcedor, que o torcedor vai entrando no bolo ali também, cara. Vai ficando empolgado. Estamos jogando bonito. O Vasco nunca jogou bonito assim. Vamos para a Libertadores. Vamos ganhar o título da Copa do Brasil. Quando o Vasco lá não tinha nem chances ainda de ir para a Libertadores, já se falava em título de Copa do Brasil, que o Vasco estava começando a jogar bem. Só que aí, meu amigo, só que aí veio o desastre, pô. Só que aí veio o desastre, pô. Entendeu? Até o Titanic afundou, né? Era um navio impecável. Nunca iria afundar. Foi assim que eles trataram? Pois é. Mesma coisa o Vasco, pô. Parecia que não ia ter como o Vasco perder mais jogos. Era o Barros, que era um jogador invicto, era um time que dava show, era um time que era o terceiro melhor ataque do Campeonato Brasileiro, só ficando atrás de Palmeiras e Flamengo. Era um time que jogava bonito, além de ganhar os jogos, estava dando show. Porra, era o cenário, o roteiro perfeito, cara. Com certeza, se pintar o G5, ainda dá pro Vasco buscar. Essa era a frase, hein? Aqui é aquele jogo contra o Red Bull Bragantino. Acabou o jogo do Red Bull Bragantino, o Vasco acabou, cara. O Vasco acabou. O que aconteceu? Gostaria de saber. Queria muito a entrevista do próprio Diniz, Pedrinho, Admar Lopes e Felipe. Expliquem pro torcedor do porquê de quase Libertadores, pré-Libertadores, o Vasco quase foi rebaixado. Expliquem qual o motivo. Entendeu? Lógico, a gente sabe, tem vários elementos. O Diniz é um fator importante.
tem o elenco. O elenco é fraco, muito fraco. A gente viu na última rodada. Esses jogadores reservas, só o Verratti tem que ficar pro ano que vem. O resto, manda embora, pô. Muita gente ainda nem quer o Verratti ainda, né? Muita gente nem quer o Verratti. Mas ainda, eu acho que ele foi crucificado. O Diniz não devia ter tirado ele da maneira que tirou no jogo ontem contra o Atlético Mineiro. Não devia ter tirado ele. O capitão do Vasco. Um jogador que fez 14 gols no Brasileiro. Salvou o Vasco de rebaixamento também. Foi importante pro Vasco não cair. Não merecia passar pela vergonha que ele passou de ser substituído aos 30 minutos. Eu sei que era em prol do time, pro Vasco não tomar goleada. Mas o Vasco tomou goleada. Ficou 5, né? 5-0. Um jogador que fez gol contra Rino, né? Vitor Luiz. Com certeza ali, mano, muita coisa passa por esse elenco. O elenco é fraco. Montado pela diretoria, que é a ponta do iceberg aí, dessa derrocada do Vasco, que se chama aí Pedrinho, Felipe, quem quer que seja, né? O Admar Lopes, para mim, é o menos culpado. Cara, não consigo culpar o Admar Lopes em nada, velho. Sinceramente. Um cara que saiu do conforto do futebol europeu para vir trabalhar nessa baderna que é o Brasil, fez uma limonada sem limão nenhum, trouxe Cuesta, Robert Renan, esse horroroso Matheus França, mas que na época parecia que era um baita acerto, o cara vindo do Crystal Palace, lá da Inglaterra, Premier League, porra, sem dinheiro nenhum para contratar, trouxe Thiago Mendes, venceu uma concorrência de Internacional, de Atlético Mineiro, de Flamengo, quem quer que seja, São Paulo, todos esses times queriam o Thiago Mendes, veio pro Vasco, trouxe a volta do Barros, uma sacada genial ao tirá-lo novamente do América Mineiro, sem pagar nenhum tostão pelo retorno do atleta, porque o Vasco tinha que pagar uma multa. Ele foi genial ao sacar problemas passados do América com o Vasco, ele conseguiu resolver isso, trouxe o Barros de volta, um jogador que foi essencial, entendeu? Conseguiu acertar ali algumas peças, principalmente do setor defensivo, que foi a chegada do Cuesta e do Robert Renan, porque se tivesse João Vitor e também Lucas Freitas, o Vasco teria caído de divisão. Mesmo jogando bem, o Vasco teria caído de divisão. Era uma zaga horrorosa. Mesmo assim, em dado momento, essa zaga passou uma certa imponência, começou a jogar bem. Só que como um time como um todo, todos os jogadores do Vasco caíram. A zaga também começou a tomar gol, falhas. Robert Renan falhou bastante, mais do que o Cuesta. Léo Jardim muito mal, sai muito mal do gol. Não tem visão de jogo. O Léo Jardim é um goleiro que não tem visão de jogo. Acho que pouca gente já falou isso daí alguma vez, já criticou o jogador por essa situação. Acho que ele não é um jogador que tem visão de jogo. É um goleiro que não sabe jogar com os pés. Ele não é um goleiro que sabe jogar, sair jogando. Entendeu? Com certeza, todos os defeitos, as limitações do elenco do Vasco vieram, escancararam totalmente com essa derrocada do Vasco, com todas essas derrotas. Isso aí expôs mais ainda o elenco, mostrando as fragilidades do elenco. A gente espera que em 2026 isso mude. Se isso não mudar, em janeiro, dia 28 de janeiro, o Vasco entra no Campeonato Brasileiro como um favorito a cair de divisão, juntamente com Remo, Chapecoense, Atlético Paranaense, Coritiba, também o Vitória, que permaneceu, entendeu? Santos, o próprio Internacional, que eu acredito que também vai ser um time que vai lutar para não cair. Entende? O Vasco não tem que estar mais nesse bolo. Tem que mudar. Tem que mudar. Eu não continuaria com o Diniz para a próxima temporada. Sinceramente, não continuaria, mas ele vai continuar. Infelizmente, vai continuar. Mesmo se perder a Copa do Brasil, se ganhar, lógico, vai ter o contrato renovado até 2030, 2040. Vai ter a estátua dele colocada no lugar do Romário. Mas, com certeza, velho, se perder a Copa do Brasil, eu não continuaria claramente com o Diniz, velho. Não continuaria. Ele não é técnico para Campeonato Brasileiro. Pode ser bom em Copas. Foi lá com o Fluminense. Está sendo agora com o Vasco. Por mais que ele dirigiu o Vasco em poucos jogos, não pegou desde o início da campanha, mas foi essencial no jogo mais importante, que foi contra o Botafogo. Mas para Brasileirão, um campeonato longo, que vai ser mais longo ainda ano que vem. Começa em janeiro e termina em dezembro. Tenho certeza que o Diniz é a melhor opção, cara. Entendeu? O Vasco não pode errar no planejamento. Vamos ver o que vai acontecer, cara. Vamos ver. Torço muito para que dê certo. Torço muito pro time da Copa do Brasil, velho. Torço muito, porra. Quero demais. Quem não quer? Quem não quer ver o Vasco campeão de novo? Depois de todos esses anos na merda. Vendo só o nosso rival ganhar títulos. Até o Fluminense e o Botafogo começaram a ganhar. Ganhar coisa importante. Né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Comenta aí. O que você acha dessa fase atual do Vasco? Quem para você é o mal ocupado? O que você acha dessa semifinal contra o Fluminense? Na minha opinião, o Fluminense, franco favorito. Franco favorito. Se tiver condições, vai matar o primeiro jogo, vai ganhar, eliminar o Vasco lá no primeiro jogo. Isso se no primeiro tempo não tiver 2-3-0 Fluminense. Pelo que o Fluminense joga,
É algo para se imaginar nisso. O Fluminense fez isso com o Flamengo. O Fluminense fez isso com o Flamengo. Era para ter feito 4, 5-0 no Flamengo só no primeiro tempo, pelo volume de jogo que teve. E eles estão com sangue nos olhos. Eles tratam o Vasco como um grande rival. A gente sabe que o Fluminense é menor que o Vasco, mas eles querem ser maiores que o Vasco. Nunca serão, é verdade, mas eles querem. E o Vasco quer ser maior do que outros clubes? O Vasco quer ganhar esse título da Copa do Brasil? O Vasco quer voltar à Libertadores? Para isso precisa ter hombridade, precisa ser homem. Jogar como homens dentro de campo. Não como moleques que foram nesses de 8, 7 derrotas. Né? A gente espera que isso não aconteça. Comente aí o que você acha, se você acredita que o Vasco tem condições de bater de frente com o Fluminense. Quinta-feira aí, jogo muito importante, cara. Muito importante mesmo. O primeiro jogo, como eu já falei aqui algumas vezes no canal, para mim é o mais importante dessa série, desses 2 jogos aí da semifinal da Copa do Brasil. Bom, já que a gente falou aí do planejamento 2026, situação de reforço, saídas, né? Saídas também. Primeiramente, cara, Hugo Moura. Não dá mais para vestir a camisa do Vasco, cara. Pra mim, ele tem que sair primeiro que o Jean Davi, velho. Sinceramente, eu acho que o Hugo Moura tá de sacanagem, velho. Porra, velho, não é possível, cara, o que ele fez ontem, mano. Muito semelhante com o que ele fez contra o Fortaleza. Até falei no pós-jogo. Se o jogador fosse um atleta que estivesse jogando a semifinal contra o Fluminense e fizesse uma falta dessa, um jogo 0-0, 20 minutos de jogo com o Vasco com chance de título, o cara ia comprometer totalmente, velho, o Vasco ia ser eliminado. Entendeu? Como que você mantém uma bomba relógio desse no elenco, ainda sendo utilizado? Entendeu? Não dá. Tchau, Hugo Moura, obrigado. Vá para outro clube, boa sorte aí, porque no Vasco não dá mais, amigo. Não dá mais. Você não é jogador para vestir a nossa camisa. Outros atletas, esses que entraram em campo ontem, cara, é brincadeira como é frágil o banco de reservas do Vasco. É brincadeira como é fraco o banco de reservas do Vasco. O time do Vasco reserva seria rebaixado para a Série C no Campeonato Brasileiro, velho. Jogaria na Série B, caía para C. Porque é muito ruim, velho. Muito fraco mesmo. Tem que refazer. Lucas Freitas, Lucas Oliveira, também ali, Vitor Luiz, Fusato. Porra, velho. Goleiro ruim, até falei isso ontem. Goleiro horroroso, não dá. Paulinho, obrigado, Paulinho, mas você não tem condições físicas de jogar mais no Vasco. Boa sorte. Gostamos muito de você, agradecemos 2023, mas não vai dar mais, meu amigo. Boa sorte, tenta jogar na liga um pouco menos competitiva, para você tentar recuperar um pouco essa parte física, porque no brasileiro não dá, cara, não dá mesmo. Matheus Cocão, velho, volta pro Náutico, pelo amor de Deus, volta pro Náutico. Matheus França, falar o quê, né, velho? A gente já criticou tanto o Matheus França aqui no canal, falta adjetivos negativos para falar desse jogador. Acho que ele foi o único que deu uma finalização no Vasco no jogo, né, velho? Que chutou lá no primeiro tempo, ontem contra o Atlético Mineiro. Cara, não consigo ver, sinceramente, nenhum sentido mais pro Matheus França continuar no Vasco, cara. Essa é a minha opinião. Pode ser que alguém ache que ele ainda pode dar a volta por cima, tentar fazer uma pré-temporada, né? Porque o jogador também veio de muitas lesões lá no Crystal Palace, só que não correspondeu em absolutamente nada do que o torcedor esperava. David e Verratti foram outros titulares ontem, eu acredito que deverão continuar no Vasco. David é um jogador que eu gosto bastante, é um jogador esforçado, veio de uma grave lesão no ano passado, pode ser útil para alguma coisa para o Vasco na próxima temporada, se ele fizer uma boa pré-temporada também, pode ser que ele consiga ajudar o Vasco de alguma forma. O Verratti, cara, é uma situação assim, um pouco mais complicada, né? Ontem, cara, eu sinceramente não entendi o porquê do Diniz ter tirado ele da maneira que tirou. O Vasco já ia ser goleado, mesmo, cara, deixando o Verratti em campo, você mostra que o time ainda tinha alguma liderança, né? Alguma coisa ali tentar se apegar. Isso até mesmo o próprio Atlético Mineiro, né? Porque o Verratti não vem tendo respeito de muitos vascaínos, mas ao redor do Brasil todo, dos outros times, é respeitado. Muitos sabem da qualidade que o Verratti tem no cabeceio, que é um jogador que cheira gol, por mais que esteja vivendo uma péssima fase. Eu ainda acho que o Verratti tem que ser um pouco mais respeitado, não somente pelo próprio Vasco, mas também por todos nós vascaínos, né? Um jogador que já fez muito pelo Vasco, ele fez gols importantes, o cara que fez 14 gols na temporada, merece sim. O cara que fez 14 gols no Campeonato Brasileiro merece sim um respeito. E o Diniz não entendeu dessa forma, sacou ele ali
uns minutos ali, quando o Hugo Moura foi expulso, ele foi escolhido para a entrada do Leandrinho, e o Verratti não entendeu dessa forma, né? Não conseguiu entender, ele saiu extremamente revoltado ali, porque ele sabe que ele não está vivendo um grande momento, e que é um jogador que está sendo muito questionado, um jogador que já tem idade avançada, fará 38 anos na próxima temporada, muitos vascaínos já querem a saída dele, o jogador, por sua vez, gosta muito do Vasco, a família dele idolatra o Vasco, filho do Verratti, pô, ama o Vasco, velho. O jogador gosta de jogar no clube, mas infelizmente vem dando mostras aí que ele não vem tendo tantas condições físicas mais para atuar em alto nível aqui no Campeonato Brasileiro. Ele deixou de ter tanta importância assim, principalmente com o crescimento do Ryan, que na minha opinião hoje é o principal jogador do Vasco. Com certeza aí, vamos ver o que vai acontecer com o Verratti em 2026. É uma grande dúvida, viu? Uma grande dúvida aí de todos nós torcedores, se o Verratti continua ou não para a próxima temporada. Não ficarei surpreso se ele for negociado e deixar o Vasco. E claramente tem vários outros nomes aí também que deverão deixar o clube, velho. Quando você para analisar o time do Vasco, cara, na minha opinião, 50% desses jogadores têm que ir embora do Vasco. Muitos jogadores têm que deixar o Vasco. Tem aqueles torcedores que são mais radicais, vão falar, pô, quero 90% desse elenco fora do Vasco, ou até mesmo aqueles mais malucos, 100%, quero saber de ninguém mais no Vasco. Não é meio por aí, cara. Eu acho que no banco de reservas do Vasco, poucas peças se salvam para a próxima temporada. Talvez ali um Pumita, o próprio David. Tem aí o Verratti, né, cara, que a gente não sabe o que vai acontecer. Tem voltas de alguns outros jogadores, né, que estão lesionados. Jair, Adson, vão voltar no ano que vem. Cara, eu acho que tem muito jogador ali que não deverá ficar no Vasco na próxima temporada. Jogadores até mesmo da base, como Leandrinho, Estrela, deverão ser emprestados. Jogadores aí que deverão deixar o Vasco, fim de contrato, Maurício Lemos, Jean Davi deverá ter o seu contrato encerrado, já que ele ainda tem contrato com o Vasco até o fim de 26. Entendeu? Muitas outras situações deverão acontecer, muitas saídas. Eu acho que o banco de reservas do Vasco, cara, 95, 99% tem que ir embora do Vasco. Comenta aí o que você acha dessa barca que tem que acontecer no Vasco, quais jogadores você gostariam que permanecesse para a próxima temporada e quem você não quer ver mais nem pintado de ouro no Vasco. E quanto às chegadas, nessa última semana tivemos muitas informações que o Vasco teria interesse em 7 jogadores, que já teria iniciado as primeiras conversas, sondagens por esses atletas. As situações de muitos jogadores mudaram aí com o término do Campeonato Brasileiro, né? Alguns clubes foram rebaixados e outros permaneceram na Série A, como o caso do Internacional. O Vasco demonstrou interesse no lateral esquerdo Benabei, que é um dos melhores laterais esquerdos da posição aí no Brasil, atuando aqui no Brasil. Um jogador de altíssima qualidade, o Vasco teria demonstrado interesse. Com o rebaixamento do Inter, seria muito mais fácil que ele viesse para o Vasco. Só que com a permanência do Internacional na Série A, eu acho bem pouco provável que o Benabei será reforço do Vasco em 2026. Além de que outros clubes que têm mais dinheiro, mais poder aquisitivo que o Vasco, também demonstram interesse no atleta, como por exemplo o Palmeiras. Vamos ver o que vai acontecer, é uma situação que eu acho bem complicada. Eu acho que o Benabei não vem para o Vasco, a menos se o Vasco for campeão da Copa do Brasil, jogar Libertadores, fase de grupos, isso pode ser um grande atrativo para o jogador, né? Mas hoje, com o cenário atual de Sul-Americana garantido para o Vasco, no mínimo, acho bem pouco provável que o Vasco vai conseguir contratar o Benabei, né? Vai ter que também investir muito nesse jogador, um jogador que não é barato. Além dele, outros jogadores que foram rebaixados, como o zagueiro William Machado, do Ceará, claramente não contrataria. O zagueiro que foi rebaixado para o Ceará vai agregar em quê ao elenco do Vasco? Não sei. Não sei se ele é tão melhor assim que o Lucas Freitas. O jogador que já tem uma idade um pouco mais avançada, já vai fazer 30 anos no ano que vem. Também aí tem outras situações, jogadores que também foram rebaixados. Gabriel Talhari, atacante do Juventude, principal jogador disparado do Juventude nesse Campeonato Brasileiro. Foi um jogador muito importante, só que não foi suficiente para o Juventude ficar na primeira divisão. Ainda tenho minhas sérias dúvidas se ele é um jogador de time grande. Por mais que ele tenha tido uma rápida passagem pelo Atlético Paranaense lá no início da sua carreira, ele nunca teve grande destaque em time grande. Não sei se ele vai sentir o peso de vestir uma camisa do Vasco, por exemplo. Entendeu? Um clube que está sofrido, torcedor que não aguenta mais erros da diretoria. Pode ser que ele sinta talvez essa pressão, né? Não consiga desempenhar com a naturalidade que ele desempenhou no Juventude, né? Onde ele tinha total liberdade ali para flutuar no ataque, né? Onde ele poderia fazer o que ele bem entender no ataque do Juventude. Não sei se ele é um jogador assim tão interessante, por mais que tenha muitos vascaínos que aceitam, aprovam a contratação do Talhari, não sei se ele é um jogador
tão importante assim para o Vasco no ano que vem. Além dele, outros jogadores que foram rebaixados: Breno Lopes, do Fortaleza, Pierre, ambos caíram de divisão, também estão na mira do Vasco. Breno Lopes já é um sonho antigo, a gente já cansou de falar do Breno Lopes aqui no canal, de especulação, de interesse, de proposta que o Vasco fez, que o jogador tinha situações de ir para o Vasco ou para o Fortaleza, para onde ele escolheu Fortaleza, né? Que fique no Fortaleza jogando a Série B, meu amigo, fique lá à vontade. Também tem aí a situação do Pierre, jogador aí bem desconhecido para todos nós vascaínos, um jogador muito jovem, tem 23 anos, que eu acho que ele pode ser um dos jogadores que continue no Fortaleza para a Série B do ano que vem. Se ele tiver alguma proposta interessante, pode ser que ele saia, mas eu acho que a princípio ele tem mais chance de ficar na Série B do que o Breno Lopes, que ainda tem mercado na Série A do Campeonato Brasileiro, não somente no Vasco, mas em vários outros clubes. Outras situações bem mais remotas e complicadas aí para o Vasco tentar contratar: o jogador, o volante, Gabriel Menino, do Atlético Mineiro. O jogador tem muito nome, né? Pelo que ele fez lá no Palmeiras, pelo ter surgido muito bem no Palmeiras, só que, na minha opinião, ele não joga nada, cara. Ele não é tão bom assim a ponto de ser titular incontestável do Vasco em 2026. Pode ser melhor ali do que um ou outro jogador do Vasco, melhor que o Matheus Cocão, certamente ele é. Mas, cara, é um jogador caro, um jogador de nome, mas que não condiz com que a expectativa que criou em cima desse atleta, né? O Atlético Mineiro aí, que goleou o Vasco, é verdade, ganhou do Vasco 5-0, mas não estava jogando nada, né, pô? O Atlético Mineiro não estava jogando nada, ainda tinha chance de rebaixamento até o jogo contra o Vasco, entendeu? Um jogador que sequer é titular desse time, vivendo uma grande crise lá, o Atlético Mineiro, ele sequer jogava. Certamente é um atleta que eu não sei se seria benéfico para o Vasco, é um atleta que seria caro e talvez o Vasco não teria o retorno esperado com esse jogador. Segundo o canal Atenção Vascaínos, esse foi um nome que foi comentado nos bastidores aí do Vasco. Além dele, o Elinho, um jogador que está no Toluca do México. Um jogador que eu vi jogar nesse final de semana, entre o jogo entre Toluca e Monterrey, acompanhei justamente essa partida para ver como que o Elinho estava jogando, para ver se ele tinha condições de vir para o Vasco. E eu tive a análise que ele não virá para o Vasco, cara. Por quê? Olha os motivos. Primeiro motivo, ele é titular incontestável do Toluca. O Tuco Mohamed gosta muito desse jogador, o treinador Tuco Mohamed, que passou pelo Galo, inclusive. Ótimo treinador, hein? Queria muito ver o Tuco Mohamed no Vasco. Mas, cara, o Elinho, jogador titular, cobrador oficial de pênalti do Toluca. Ele é o ponta-direita, camisa 11 do Toluca. O Toluca eliminou o Monterrey do Sérgio Ramos. Foi para a final do Campeonato Mexicano. Um jogador imprescindível no ataque do time mexicano. O Elinho tem um contrato ainda mais longo com o Toluca. O Vasco terá que comprar o jogador. Não vai ser barato, vai ser no mínimo ali, uma quantia acima de talvez 30, 40 milhões de reais. O Vasco terá que investir nesse jogador no mínimo, hein? Falando mínimo. É um jogador que pode ser muito útil se ele vier para o Vasco. Só que eu acho bem complicado. O Vasco vai conseguir acertar essa contratação e tirar ele do futebol mexicano, dadas todas essas proporções aí. E, com certeza, ainda tem aqueles jogadores do mercado sul-americano. Nesse final de semana, tivemos informações que aquele jogador Maurício Gonzalez, jogador do Tolima, lá da Colômbia, de fato, o staff do atleta confirmou que o Vasco tem um interesse no jogador, confirmou sim o interesse do Vasco no atleta. O jogador vem sendo tratado, que tem as características semelhantes às do Ryan. Muito por isso ele pode ser contratado, mas é um jogador muito jovem, 21 anos. Não sei se ele ainda é um jogador do nível do Campeonato Brasileiro, mas o Vasco pretende trazer, talvez, para desenvolver o atleta. Não para a base, porque ele já passou da idade da base, e sim para o time titular, time profissional. Ele já joga no time profissional do Tolima. É um jogador aí muito promissor lá no futebol colombiano e pode ser, quem sabe, uma grata surpresa, né? Pode ser que ele, quem sabe, seja um jogador interessante. O Admar Lopes gosta de buscar nomes no mercado sul-americano e pode ser que, quem sabe, o Vasco tente ver nesse jogador um potencial para o futuro. Hoje, a situação é essa. O Vasco tem interesse, não fez proposta ainda. A gente não sabe ainda quanto que o Tolima quer por esse atleta. Assim que a gente tiver novidades, vamos trazer aqui no nosso canal. Esses são todos os nomes que o Vasco tem interesse. Se pintar alguma novidade, algum outro nome, algum fato novo, vamos trazer aqui no nosso canal. Alguma contratação também, a gente vai trazer imediatamente aqui no canal. Comente aí o que você acha desses nomes que podem pintar no Vasco em 2026. Qual para você seria o melhor nome? Cara, eu gostaria muito do Bernabé e do Elinho, cara, muito mesmo. Seriam ótimos nomes. Só para fechar aqui o nosso vídeo, nessa semana também a gente vive a expectativa aí de anúncios importantes, principalmente a chegada da Nike. Essa semana o Vasco deverá anunciar oficialmente a parceria com a Nike. A Capa também vai lançar aí o último kit aí, já está fazendo alguns teasers aí do último kit para os torcedores vascaínos
que será o kit de comemoração à saída aí, a toda a parceria que teve com o Vasco desde 95, que vai trazer a camisa branca. Teve detalhes ali da camisa branca, que vai ser essa realmente a do kit que a capa vai lançar. E devemos ter nos próximos dias esse lançamento. Serão comercializadas apenas 1.000 peças e tivemos poucos detalhes divulgados aí, como que o torcedor vai fazer para comprar. Acho que somente sócios terão condições de adquirir esse produto da capa. Além do mais, o torcedor vive a grande expectativa de algum vazamento da Nike, né? Se tiver alguma confirmação, tiver algum vazamento, a gente vai trazer aqui no canal. E também nos últimos dias tivemos aí a saída da Betfair, né? A Betfair não vai renovar o contrato com o Vasco, apesar de ter contrato até o fim da temporada. O Vasco vai continuar usando a logo da Betfair até caso chegue a final da Copa do Brasil. E a partir de 2026 não teremos ainda um novo fornecedor, um novo patrocinador aí, master para a camisa do Vasco. Essas são as informações que temos. A Betfair vai sair, tivemos várias especulações quanto à Crefisa, a gente falou isso aqui várias vezes no canal, só que nada concreto ainda, né? Se tiver algum nome, alguma casa de aposta, por exemplo, que 99% de chance de ser a nova patrocinadora master do Vasco, vamos trazer aqui no nosso canal a qualquer momento essa informação. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. E é nóis!